Olá, queridos da Igreja Batista da Freguesia, na Ilha do Governador. Aqui, pastor Rogério Belan, pastor desta igreja. Que alegria também ter a audiência daqueles amigos que sintonizam o canal do YouTube da Igreja Batista da Freguesia, que participam das nossas programações do Oração e Ação. Nós estamos no ar na quarta-feira, na quinta e na sexta, às 19h30. Na quarta-feira, às 19h30, nós temos estudo bíblico, estamos estudando o Evangelho de João. Na quinta-feira, temos um trabalho que é dirigido pelos jovens da nossa igreja, que é muito agradável. Na sexta-feira, nós temos o Oração e Ação Kids, às 19h30, com histórias para crianças, trabalhos com bonecos de fantoche, ventriloquia, atividades, histórias, muito legal. E temos no domingo, às 9h da manhã, nossa escola bíblica dominical pelo aplicativo Zoom. Às 10h30, o culto matinal e às 19h30, o culto em família. Muito bom e é uma alegria poder estar aqui com vocês nesta semana. Quero trazer alguns motivos de oração que nos foram mandados. Não é à toa que o nosso programa se chama Oração e Ação. A ação do estudo da Bíblia, a ação da ação social, a ação da vida cristã e a oração acompanhando tudo isso, sendo aquela que nos conecta com Deus, não é? E eu quero trazer primeiro a questão dos nossos aniversariantes da semana. A Camila Fernandes faz aniversário no dia 20, a Cássia de Paula Belan faz aniversário no dia 23. Mas tem os aniversários de casamento também. A Kátia e o Felipe Pombo fazem aniversário no dia 19 e o Bessa e a Marisete aniversário de casamento no dia 23. Temos vários pedidos de oração também. A Nesita pede oração pela sua viagem de retorno ao Brasil, que acontecerá aí nos próximos dias. A Alexandra, irmã da Fernanda, pede orações pelo Érico, aquele irmão nosso que nós pedimos oração pela sua recuperação. Ele tinha feito a amputação de um dos pés e ele realmente se recuperou. Agora ele está precisando colocar uma prótese. Se Deus tocar o seu coração para contribuir com ele para a compra dessa prótese, você pode fazer contato comigo e eu vou passar para você o contato do Érico. A Adailma pede orações pela sua família lá no Nordeste. Ela viajou para o Nordeste, para a família de seus pais, para a resolução de alguns problemas. Vamos estar orando pela Adailma. Vamos estar orando pela restauração da vida do Marcelo e pela restauração da vida do Alexandre. A Marta pede orações com relação à saúde de um amigo chamado Marcelo Fernandes e do seu irmão, que é o Cláudio dos Santos. O André e a Ellen pedem orações pela Cíntia. E há também algumas orações que são pedidas por aqueles que nos assistem, até mesmo de outras cidades. Pedido de oração pelo esposo da doutora Gurgel, ele está com o Covid. Vamos orar pela Olga, irmã nossa, que mora lá nos Estados Unidos, e ela também está com o Covid. Vamos orar pela Solange, uma irmã muito querida lá da região dos Lagos. Vamos estar orando pelos nossos missionários, pastores, profissionais de saúde e pelos dirigentes da nossa pátria. Todos esses serão motivo das nossas orações nesse dia. Vamos agora orar, pedir a bênção de Deus para esse estudo da Bíblia que nós vamos estar fazendo agora. Vamos orar, feche seus olhos, vamos orar. Deus de amor, muito obrigado pelo teu amor, pela tua bondade. Eu quero suplicar agora, Senhor, a unção do teu Santo Espírito sobre mim, para que eu traga uma palavra que seja segundo a tua vontade e não limitada àquilo que eu sou, mas que eu possa ser ferramenta útil nas tuas mãos. Senhor Deus, peço as tuas bênçãos sobre todos esses que estão nos assistindo e suas famílias, Pai, em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia, por favor, no Evangelho de João. Nós vamos ler hoje, vamos entrar hoje no capítulo 11, uma história muito apreciada e conhecida da Bíblia, muito linda, a história da ressurreição de Lázaro. Texto bíblico,
que vai de João 11, do versículo 1 até o versículo 40, podemos ir até o 46 hoje, até o versículo 46, ok? Então, João 11, do versículo 1 ao versículo 46. Como se trata de um texto bastante longo, eu vou contando trechos da história, lendo trechos desta palavra, e nós vamos fazendo comentários ao mesmo tempo, tá bom? Lemos um trecho, comentamos até chegarmos ao fim. Lembre-se que Jesus estava na festa da dedicação, nós vimos isso na semana passada, ou ainda chamada Festa das Luzes, né? Que era uma festa que lembrava a rededicação do templo, a purificação do templo, e essa festa se processava desde o ano 165 a.C., e mais aquelas pessoas ali de Jerusalém haviam se irritado com Jesus, porque ele se apresentava como Filho de Deus, ele e o Pai são um, eles ficaram profundamente irritados, queriam apedrejar Jesus novamente. Jesus saiu dali do meio deles, e o final do texto do capítulo 10 diz que Jesus foi para onde estava João, do outro lado do Rio Jordão, quando ali onde João batizava, ok? Então, nós vamos agora ler, vamos a partir do versículo 1 do capítulo 11 do Evangelho de João. Vamos lá. Estava doente Lázaro, de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com seus cabelos. Logo no início do texto, nós temos aí duas situações interessantes. Primeiro, que ela nos conta que estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E fala que esta era Maria que ungiu a cabeça de Jesus e enxugou ali. Aqui fala dos pés, mas há outros textos que descrevem o mesmo episódio, que falam da unção da cabeça de Jesus. Muito bem, mas João, aqui no seu evangelho, só vai contar esse episódio de Maria ungindo Jesus lá no capítulo 12. Ele está falando antes, antecipando essa ação. Você pode ler esta ação de Maria ungindo Jesus, enxugando com seus cabelos. Você vai encontrar isso no capítulo 12, do versículo 1 ao versículo 8. Nós vamos ver isso um pouco mais para frente. Note que Marta, Maria e Lázaro viviam em Betânia. Guarde esse texto. Mas o texto diz que Jesus, no final do capítulo 10, diz que Jesus havia se ausentado de Jerusalém porque queriam matá-lo, indo até depois do Jordão, onde João Batista havia batizado aqueles que o seguiam. O texto aqui do Evangelho de João diz que João Batista havia batizado em Betânia também. E aí a gente começa a pensar assim, poxa, então Jesus foi para pertinho, tudo era em Betânia, ok? Então vamos caminhar e ver como sentimos isso aí. Versículo 3. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Quando elas mandam avisar Jesus de que Lázaro está doente, elas qualificam Lázaro como aquele a quem amas. E a gente então percebe que o amor de Jesus, a maneira de Jesus amar as pessoas por onde ele passava, com quem ele se relacionava, essa maneira dele amar marcava as pessoas, passando até a adjetivar o relacionamento que essas pessoas tinham com Jesus. Quando Marta e Maria mandam avisar Jesus, não mandam avisar assim, olha, Lázaro está doente. Não, está doente aquele a quem amas.
O amor de Jesus é extremamente marcante, como é marcante na minha vida, na sua vida e na vida de todos aqueles a quem Ele ama. Nós estamos lendo o Evangelho de João, e no Evangelho de João, muitas vezes há uma descrição que nós cremos ser do próprio João como o discípulo a quem Jesus amava. O próprio João foi profundamente marcado pelo amor de Jesus. Queridos, o amor de Jesus marca. O amor de Jesus sempre marcou. O amor de Jesus sempre marcará todos aqueles que creem nele, que se aproximam dele. Versículo 4. Ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja glorificado. Ou seja, a morte a doença não seria para a morte, não que Jesus dissesse assim: olha, essa doença não é mortal, ele não vai morrer. Não é isso. Jesus sabia que a doença de Lázaro seria mortal. Jesus já sabia da gravidade e da morte de Lázaro. Aquele emissário, quando saiu de Betânia para avisar Jesus, saiu para avisar da doença. Mas Jesus já sabia que no caminho do emissário até ele, Lázaro havia morrido. E nós vamos perceber isto aí para frente. O que Jesus está dizendo é que aquela doença serviria para mostrar o poder de Deus através de Jesus sobre a morte. O poder de Deus sobre a morte. Versículo 5, ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Interessante que parece que João coloca aqui, inspirado por Deus, esse versículo, ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro, para que deixasse bem claro que Jesus não estava insensível ao sofrimento, quando diz, olha, essa morte é para a glória de Deus, essa doença é para a glória de Deus, para que não houvesse a menor dúvida de que poderia parecer insensibilidade. Jesus, inspirado por Deus, João, inspirado por Deus, claramente coloca aqui no versículo 5 o quanto Jesus amava. 6. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Depois disse a seus discípulos, vamos outra vez para a Judéia. Bom, lembra quando eu falei no início dessa leitura que a impressão que nos dá é que, já que Jesus foi para Betânia, que era o lugar além do Jordão, onde foi mostrado João batizando aqueles que se arrependiam dos seus pecados no início do Evangelho de João, e como foi dito que ele era chamado à casa de Lázaro, Marta e Maria, em Betânia, e nos parece tão perto, a gente fica perguntando, como é que levou praticamente um dia para a pessoa que veio amando de Marta e Maria falar para Jesus que Lázaro estava doente? Como é que leva quase um dia? A questão é, havia 2 Betânias. Havia uma Betânia, uma cidade de Betânia, uma localidade chamada Betânia, que distava cerca de um dia de caminhada de Jerusalém. E havia uma Betânia que distava de Jerusalém cerca de 3 quilômetros. A caminhada de um dia naquele tempo era considerada uma caminhada de 40 a 45 quilômetros. Nós estamos falando de 2 cidades diferentes, as 2 com o nome de Betânia. Jesus estava na Betânia distante. Marta, Maria e Lázaro estavam na Betânia próxima de Jerusalém. E aí as coisas começam a fazer sentido. Versículo 7, depois disse aos seus discípulos, Jesus, vamos outra vez para a Judéia. Disseram-lhe os discípulos, mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e voltas para lá. Jesus tinha saído para a Betânia distante recentemente, tinha saído porque queriam apedrejar Jesus. E os judeus, então, quando percebem que Jesus quer voltar,
para as proximidades de Jerusalém, eles protestam e disse, você agora volta para lá, mestre, os judeus procuravam apedrejar-te. Uma tradução mais rigorosa ali sobre esses judeus significa os de Judá, os daquela região ali da Judéia queriam apedrejar. Versículo 9, respondeu-lhe Jesus, não são 12 as horas do dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz do mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Naquele tempo, não havia o hábito entre as pessoas de uma contagem muito precisa de horário. Não havia a possibilidade de ter um relógio, de ter um celular. Então as pessoas davam muita importância à questão do dia, das 12 horas de luz, e da noite, das 12 horas noturnas, sem luz. Quando Jesus diz, olha, nós agimos nas 12 horas do dia, ele se refere ao tempo do seu ministério, ao tempo da sua presença com os seus discípulos. Como quem diz assim, olha, meu ministério está em plena atividade, é hora do dia, é hora de trabalhar, há riscos, e eu vou para a Judéia. E aí, lá se foi, no versículo 11, disso isto dizia, e lhes acrescentou, nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Embora o emissário que veio da Judéia próxima, de Betânia próxima a Jerusalém, tivesse acabado de avisar que Lázaro estava doente, aquele emissário possivelmente havia voltado ali naqueles momentos, Jesus já sabia muito bem que Lázaro já havia morrido. E diz, olha, ele adormeceu, mas vou despertá-lo. Seus discípulos ainda não haviam compreendido muito bem. Versículo 12, disseram-lhe, pois, os discípulos, Senhor, se dorme, está salvo, pensando em sono apenas. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que tivesse falado do repouso do sono. Então, Jesus lhes disse claramente, Lázaro morreu. E por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer, mas vamos ter com ele. Jesus se alegrou porque não estava lá próximo de Lázaro quando ele morreu, porque no seu íntimo sentiu, se eu estivesse lá, eu teria mantido Lázaro vivo. Eu teria, porque eu o amava tanto. E se eu tivesse mantido Lázaro vivo, todos os meus discípulos, todos aqueles que estão comigo, todos aqueles que estarão lá, não teriam a oportunidade que terão de me ver ressuscitando Lázaro e com isso crendo. Note que nós estamos aqui com essa questão da ressurreição de Lázaro no 7º sinal, ou seja, no 7º milagre do Evangelho de João. Lembre que no final de João está posto que os sinais ou os milagres mostrados em João, eles estão aqui colocados para que as pessoas que leiam esse texto, que tomem contato, tomem ciência dos milagres, creiam. Os milagres mostrados no Evangelho de João, eles visam trazer fé. Jesus está alegre porque eles terão oportunidade agora de vê-lo ressuscitando Lázaro, de vê-lo trazendo para fora do túmulo e com isso despertar a fé nos seus discípulos e naqueles todos que estarão lá naquele lugar. Ok, versículo 16, então Tomé, chamado Dídimo, disse aos condiscípulos, vamos também nós para morrermos com ele. Nós temos uma visão muito mais forte do Tomé, que só acredita vendo. Quando depois da morte e ressurreição de Jesus, quando Jesus aparece aos discípulos a primeira vez sem Tomé, quando Tomé toma conhecimento, Tomé não acredita. Olha, só vou acreditar se eu colocar o dedo nas feridas dele. É o que ele diz. Então a gente tem muito essa visão do Tomé incrédulo, cético, mas aqui nós vemos um Tomé corajoso,
Ele é chamado de Dídimo, que significa gêmeo. Certamente Tomé tinha um irmão gêmeo, do qual nós não temos notícia segura, e ele estava pronto a morrer para seguir o Mestre. Corajoso. 17. Chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. Ou seja, saiu a pessoa para avisar Jesus de que Lázaro estava doente, levou um dia de caminhada até onde estava Jesus, avisou a Jesus: Lázaro está doente, vai lá. A Bíblia diz que Jesus imediatamente já soube que ele tinha morrido. Jesus espera 2 dias e só depois de 2 dias empreende uma viagem de um dia para chegar onde estava Lázaro. E agora já fazem 4 dias, já faz 4 dias que Lázaro havia morrido. E a gente fica se perguntando, mas por que Jesus não foi rápido? Por que isso? Ok? Vamos caminhando para entender bem. Ora, Betânia, e aqui se refere a Betânia próxima de Jerusalém, versículo 18, Betânia estava cerca de 15 estádios perto de Jerusalém, alguma coisa em torno de 3 quilômetros. Muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria para as consolar a respeito de seu irmão. A Betânia estava bem pertinho de Jerusalém. Logo, como certamente Lázaro, Marta e Maria formavam uma família que tinha posses, tinha uma certa projeção no ambiente judaico ali de Jerusalém, como eles estavam muito perto, muitas pessoas foram visitá-los naquele momento da morte de Lázaro. Era hábito da época que as pessoas visitassem e que tivessem em cada sepultamento, em cada momento de dor pela morte de alguém, pelo menos 2 flautistas e uma carpideira, ou alguém que chorava profissionalmente. Isso mesmo numa família humilde. Imagine numa família de posses, como a família de Lázaro, de Marta e de Maria, devia haver um grande grupo de flautistas e deveria haver também muitos que choravam profissionalmente, mas também muitos que choravam, muitos que estavam tristes pela perda da família. Agora, lembre-se que foi lá em Jerusalém que se formou um grande grupo querendo matar Jesus recentemente. E agora vieram de Jerusalém até Betânia para visitar Marta e Maria. E Jesus está chegando. Pense no risco que Jesus agora está correndo. Versículo 20. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Deixa aqui muito claro o temperamento de Marta e o temperamento de Maria. Nós vimos lá em Lucas 10, 38, 42, uma Marta que era muito trabalhadora, queria arrumar a casa o tempo todo, e que Maria sentava aos pés de Jesus, a ponto de Jesus dizer: ô Marta, não fica se cansando com tanta coisa, vem aproveitar esse momento aqui comigo. Marta tinha uma característica de extrema proatividade. Maria era mais contemplativa. Versículo 21, disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. A conotação aqui não é uma fala de repreensão a Jesus, mas é uma fala de fé. Ela tinha fé que se Jesus estivesse ali naquele momento, ele não teria permitido que aquele a quem ele amava morresse daquela forma. 22, Marta dizendo ainda, mas também sei que mesmo agora tudo quanto pedirdes a Deus, Deus te concederá. Fé. Declarou Jesus, teu irmão há de ressurgir. Marta então responde, eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição do último dia. Interessante, a gente percebe aqui uma compreensão teológica da mensagem de Jesus, do Evangelho, muito madura.
Marta tinha uma fé forte, uma fé sólida e uma fé madura, com uma boa teologia que compreendia todo o processo de que haveria ressurreição no último dia. Ela, como judia, deveria ter também uma relação de fé muito próxima dos fariseus que criam na ressurreição. Já os saduceus, que era uma outra linha religiosa dos judeus, não cria na ressurreição. Então, ela cria em Jesus, ela cria na ressurreição. Versículo 21, então, diz Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Interessante Jesus dizer: eu sou a ressurreição e eu sou a vida. Há uma dupla afirmação. Eu sou a possibilidade da ressurreição e eu sou a própria vida de todo aquele que crê. A vida que é ressuscitada. Eu sou essa vida. Ok, versículo 26 diz: de todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês nisso? Novamente Marta vai dar o testemunho: sim, Senhor, respondeu ela, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Marta também tinha a perfeita compreensão de que Jesus era o cumprimento de todas as profecias do Velho Testamento. As profecias que apontavam que o Messias viria, e ela cria que Jesus era o Messias, e cria claramente que Jesus era o Filho de Deus. Versículo 28, tendo dito isto, retirou-se e chamou Marta, sua irmã, e lhe disse em particular: o Mestre chegou e te chama. Marta, então, agora vai procurar sua irmã, que está lá abatida, contemplativa, e Marta quer que Maria tenha a oportunidade de ter uma experiência com Cristo ali naquele momento. E só aqui é revelada que o próprio Jesus havia chamado Maria. Ela, ouvindo isso, levantou-se depressa, foi ter com ele, pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta se avistara com ele. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, lembra daquele grupo grande que veio de Jerusalém e agora estava lá com Maria, consolando, vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-na, supondo que ela ia ao túmulo para chorar, que era um hábito dos judeus naquele tempo. Muito bem, e aqui no versículo 32, quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhe aos pés, dizendo: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Novamente, uma demonstração de fé agora de Maria. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e se comoveu. A palavra aqui usada é uma palavra que tem no seu texto básico a seguinte grafia ou fonia, né? Embrimaomai. Essa palavra significa que Jesus ali chorou ultrajado, chorou indignado, com um sentimento de ultraje, indignação. Jesus estava indignado diante do sofrimento, indignado diante da dor causada pela morte e indignado contra a própria morte causada pelo pecado do homem. Jesus se sentia agredido pela dor daqueles seres humanos, daquelas pessoas, e ele sabia muito bem que aquela dor era causada pelo pecado, né? O salário do pecado é a morte. Ele sabia muito bem, e ele sabia que a sua missão estava justamente posta em retirar aquela dor dos seres humanos, a dor da morte do pecado, em salvar os seres humanos, né? Versículo 34, e perguntou: onde o sepultastes? Eles lhe responderam: Senhor, vem e vê. E o texto agora mostra, no versículo 35, no mais curto versículo da Bíblia, Jesus chorou. Jesus, cheio de indignação diante do que o pecado e a morte causavam no homem, e também cheio de compaixão.
Jesus estava cheio de compaixão com relação ao sofrimento de todas aquelas pessoas. Versículo 36, então disseram os judeus, vede quanto amava. Alguns objetaram, não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer que este não morresse? As palavras deles são razoáveis, eles tinham suas dúvidas, e eles tinham visto Jesus trazendo visão àquele cego de nascença recentemente, o que havia provocado uma conturbação em Jerusalém há muito pouco tempo, e eles tinham as suas dúvidas. Versículo 38, Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta, cuja entrada tinham posto uma pedra. Era costume dos judeus fazer o sepultamento dos seus mortos em cavernas nas pedras, em buracos nas pedras. Às vezes na horizontal, às vezes na vertical também, faziam sepultamentos verticais, mas sempre o hábito era a colocação de uma pedra na boca do túmulo, seja horizontal ou seja vertical, né? Ali estava a demonstração do hábito que eles tinham. Ok, versículo 39, então ordenou Jesus, tirai a pedra. Disse-lhe Maria, irmã do morto, Senhor, já cheira mal. Perdão, disse-lhe Marta, irmã do morto, Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Já é de 4 dias. Primeiro a gente percebe novamente Marta, aquela que era proativa, era alguém que tinha uma posição de liderança, logo ela questiona tirar a pedra, embora ela fosse uma mulher de fé, de compreensão teológica, mas era uma mulher prática, proativa, de Senhor, tirar a pedra. Essa pessoa que está aí dentro, meu irmão, ela já está apodrecendo. Agora vamos pensar onde é que essa questão dele já estar morto há 4 dias vai combinar com a palavra de Jesus que disse lá atrás, lá quando recebeu a notícia, que aquela doença não era para a morte, mas para a glória de Deus, ou seja, para reconhecimento de Deus, dele mesmo, da sua missão messiânica. Muito bem, havia entre os judeus uma crença de que quando uma pessoa morria, o seu espírito, a sua alma, pairava sobre o corpo durante 3 dias. Era uma visão cultural deles. Pairava sobre o corpo 3 dias. E quando aquele corpo, então, entrava num estado de putrefação, essa alma daquele morto, ao perceber a putrefação do corpo, aí sim ela iria embora. Ela ficava ali levitando dentro da visão deles, esperando uma oportunidade de voltar ao corpo. Era a visão cultural deles. Quando se espera 4 dias para a ressurreição, estabelece-se que não havia mais nenhuma justificativa para que aquela alma ressurgisse naquele corpo dentro da visão cultural judaica daquele tempo. Nada justificaria, porque poder-se-ia pensar, não, é porque dentro da nossa cultura, se a ressurreição fosse no 2º ou no 3º dia, poderiam ter essa visão. Quando a ressurreição aqui se dá no 4º dia, fica claro, completamente claro para aqueles homens, para aquelas mulheres, que era um milagre de Deus, um milagre operado por Jesus Cristo, o Messias. Porque a função do milagre seria provocar a fé. Ok, voltando então para os versículos 40 agora, respondeu-lhe Jesus, não te disse eu que se creres verás a glória de Deus? 41, tiraram então a pedra e como nós já ouvimos certamente muitas vezes, Jesus mandou que a pedra fosse tirada, porque tirar a pedra era uma tarefa que poderia ser feita pelos homens, mas agora, na hora da ressurreição, agora isso era com Jesus. Isso é uma visão comum, mas muito acertada, de que o Senhor sempre quer que nós tomemos as providências que podemos e deixemos com o Senhor as providências que só Ele pode tomar. A pedra poderia ser retirada pelos homens. A ressurreição
Só Jesus poderia operar. 42, aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei, essa é uma oração de Jesus, assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. Novamente, está claro aqui que o milagre tem a função de provocar a fé, não um milagre pelo milagre. 43, tendo dito isso, chamou em alta voz, Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto. Esse Lázaro vem para fora, e a saída de Lázaro tem um sentido muito interessante. Lázaro obedeceu para a vida. Quando a gente obedece o chamado de Jesus, nós obedecemos esse chamado para a vida eterna. Obedecer o chamado de Jesus, vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Quando a gente obedece o chamado de Jesus, como está posto lá em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Quando nós obedecemos esse chamado de Jesus e cremos e nos arrependemos do pecado, atendemos o chamado para a vida. Lázaro atendeu o chamado para a vida. E tendo dito isto, clamou em alta voz, Lázaro, vem para fora, e saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então lhes ordenou Jesus, desatai-o e deixai-o ir. Esse lenço que cobria o rosto era um lenço cujo nome era sudário, o lenço que cobria o rosto. Interessante observar que aqui nós temos uma ressurreição, e a Bíblia tem a sua ressurreição mais famosa, que é a ressurreição de Cristo. Lembre que aqui esse homem, Lázaro, está ressuscitando da morte para a vida mortal. Então ele ressuscita envolto em panos, possivelmente teria que ter saído aos pulinhos de dentro do seu sepulcro, porque ele teve que ser desatado, aquele lenço, o sudário, cobria seu rosto, e Jesus vai dizer, deixai-o ir. Quando nós temos a ressurreição de Jesus, quando Pedro e João vão até o túmulo correndo e olham ali o túmulo, ali está toda a mortalha de Jesus, aquele pano que o havia envolvido, deixado sobre a pedra. E o lenço, o sudário que estivera sobre Jesus, estava dobradinho colocado ali. Como é que isso é possível? É porque Lázaro ressuscitou para a vida mortal. E Jesus ressuscitou com o corpo glorificado, que não ficou preso ao pano, aos tecidos, ao sudário. Diferente. Jesus, quando ressuscitou o terceiro dia, ressuscitou para um corpo glorificado. Embora ele tenha ainda podido comer com os apóstolos, mostrar as feridas, é um mistério divino, mas ressuscitou no seu corpo glorificado. Versículo 44, saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras, rosto envolvido no lenço, então lhes ordenou Jesus, desatai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus, que tinham vindo visitar Maria, vendo-o que fizera Jesus, creram nele. Pronto, ali estava toda a intenção de Jesus. Lembra que Jesus disse lá atrás, puxa, que bom que eu não estava lá junto de Lázaro quando ele morreu. Agora eu vou poder trazer salvação para todo esse povo vai crer. Então agora está se processando tudo aquilo que Jesus ansiava para todos aqueles que assistiram à ressurreição de Lázaro. Eles estão crendo que Jesus é o Cristo, é o Messias, é o Filho de Deus, né? 46, outros, porém, foram ter com os fariseus e lhes contaram dos feitos que Jesus realizara. Um grupo saiu dali, não creu, não compreendeu, não teve sua vida transformada,
e foi lá fazer a maledicência, a fofoca com os líderes judeus que tanto odiavam Jesus. Ok, lindo esse texto. No próxima quarta-feira, no Oração e Ação, nós vamos estar dando continuidade a essa história maravilhosa. Eu gostaria que você guardasse desse texto todo uma questão. Quando Jesus chamou Lázaro, sai para fora, saiu aquele que estivera morto. Ou seja, Lázaro obedeceu para a vida. Obedeça a Jesus para a vida. Se arrependa dos seus pecados. Creia no Senhor Jesus como Senhor e Salvador. O versículo 25 nos ensina que Jesus diz: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Obedeça para a vida. Amém? Vamos orar? Vamos pedir por todos esses pedidos que nós apresentamos aqui no início. Vamos agradecer a Deus e nós vamos orar agora. Feche seus olhos, baixe sua cabeça. Senhor Deus, muito obrigado pelo teu amor, pela tua bondade, Pai, o Senhor é tão bom. E eu quero suplicar, Senhor, que o Senhor abençoe a todos estes aqui, que aqui colocaram seus pedidos, que o Senhor abençoe aqueles que estão fazendo aniversário de casamento também. Abençoe aqueles que também trazem aqui a sua gratidão. E quero suplicar que o Senhor fale ao coração de cada um, Senhor, desses que está nos ouvindo, que possam ouvir o chamado de Jesus e que possam obedecer para a vida, para que, crendo, sejam salvos eternamente, Senhor, eu te peço. Senhor Deus, peço suas bênçãos também, eu te peço pelos nossos missionários, pelos nossos pastores, pelos profissionais de saúde. Eu suplico as tuas bênçãos também para aqueles que dirigem a nossa pátria. Sempre te peço, Senhor, abençoa os bons governantes, transforma os maus governantes, eu te peço. Se não aceitarem, se não te obedecerem, retira-os do poder. É a minha súplica, Pai. Tudo isso eu te peço e agradeço, em nome de Jesus. Amém. Quero apenas, antes de me despedir de vocês, avisar que no próximo domingo, depois do culto em família, à noite, o culto que acontece às 19h30, nós teremos a necessidade de ter uma assembleia da igreja, onde decidimos as questões administrativas da igreja. Então, todos aqueles membros da Igreja Batista Freguesia vão receber o link para entrar às 20h30 no domingo na assembleia. Por quê? Nós vamos precisar confirmar em assembleia a nossa diretoria estatutária para compor uma ata que vai ser registrada em cartório. Foi uma decisão dos cartórios, um registro de ata, mas precisa passar pela Assembleia da Igreja. Então, já reservem, depois de assistir o culto em família às 7h30 da noite, vocês então reservem aquele horário das 8h30 da noite ou 20h30 para entrar no link do Zoom, do aplicativo Zoom. Participar da Assembleia, que será bem rápida, eu acredito que nós vamos resolver isso em 15, 20 minutos, e depois nós colheremos as assinaturas de todos aqueles que participaram da Assembleia, e isso vai nos permitir registrar a diretoria estatutária em cartório. Precisamos fazer isso para legalizar alguns papéis. Não houve nenhuma mudança na diretoria estatutária, a mesma diretoria estatutária, mas que precisa ser confirmada. Eu quero também agradecer a todos os irmãos que têm sido fiéis nos seus dízimos, também nas suas ofertas. Temos conseguido saldar todos os compromissos da igreja. Vocês devem estar notando que está havendo algumas modificações aí nas vinhetas de entrada dos programas, também dos programas infantis, algumas edições mais elaboradas. E isso tem sido um trabalho, nós agradecemos a todos aqueles que têm realizado os trabalhos de edição, de apoio com relação às transmissões das nossas mensagens, do nosso Oração e Ação e dos nossos cultos dominicais. Peço que os irmãos estejam em oração
pela situação do nosso país, pela situação com relação ao contágio. Nós estamos já vendo uma certa mudança de tendência com relação ao contágio, ao número de vítimas fatais também. E vamos orar, pedir a Deus que nos mostre com toda clareza, segundo a vontade dEle, como e quando nós poderemos estar voltando para as nossas atividades no templo, de forma gradativa, de forma prudente, de forma racional, confiando em Deus, ok? Ore por isso e que Deus abençoe você. Amanhã nós estaremos juntos com nossa oração e ação jovem, às 19h30. Nos vemos lá. Até lá.